sobre Biel. Atacante que já foi do Bahia é alvo de 3 clubes grandes da Série A do Brasileiro. Preciso falar também sobre Igor Vinícius. Tratativas entre São Paulo e Corinthians esfriaram. Tem novidade também a respeito do futuro de Reinier, jogador que pertence ao Real Madrid, já foi do Flamengo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o futuro de Reinier. Na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola, vocês me perguntaram se o jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 por 30 milhões de euros ao Real Madrid pode virar reforço de um clube brasileiro. Até porque ele teve mais um empréstimo frustrado, jogou a segunda divisão do futebol espanhol pelo Granada e não conseguiu se destacar. O Reinier está entrando no último ano de contrato com o Real Madrid e, ao que tudo indica, também não será aproveitado no Real. Mas a chance de ele voltar ao Brasil nesse momento está praticamente descartada. Conversei com um dos empresários do Reinier, que é representado por Juliano Bertolucci, e a ideia é permanecer na Espanha. Tudo para que o Reinier possa ter êxito num pedido de cidadania espanhola. Ele quer passar a ter passaporte espanhol para que deixe de atuar como jogador comunitário ou extracomunitário. Ele passa a jogar como um jogador local sem ocupar vaga de estrangeiro, o que certamente garantiria enorme mercado ao brasileiro de 23 anos de idade. Se o Reinier não estiver na próxima temporada na Espanha, dificilmente ele vai ter êxito nesse pedido da cidadania espanhola. Então, até por isso, a tendência é que o Reinier recuse eventuais propostas do futebol brasileiro para continuar insistindo na sua aventura no futebol europeu. Atleta que pelo Granada, na segunda divisão da Espanha, fez 25 jogos com 1 gol e 4 assistências, 15 partidas como titular, 10 como reserva. O Granada já disse que não tem a intenção da sua permanência. Antes de passar pelo Granada, ele chegou a atuar pelo Borussia Dortmund, também sem destaque, pelo Girona e pelo Frosinone, além de passar pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B do Real Madrid. Só para completar, é importante lembrar que esse jogador havia surgido deixando excelente impressão no Flamengo e nas seleções brasileiras de base. Bora falar agora sobre o futuro de Igor Vinícius. Muitos setoristas do Corinthians chegaram a cravar que ele seria reforço alvinegro. Antes de gravar o vídeo, na oportunidade, cheguei a conversar com uma pessoa do São Paulo, para ser mais preciso, o presidente Júlio Casares, e o Júlio colocou um pouco de balde de água fria nessa história. O tempo passou e agora dá para dizer que é o Corinthians quem tem recuado na possibilidade da contratação do lateral. Primeiro, porque a janela de inscrições no futebol brasileiro só volta a reabrir em 10 de julho, então há bastante tempo até lá. Depois, porque a repercussão do nome do Igor Vinícius no Corinthians não foi das melhores. Algo como, pô, o Corinthians vai contratar um reserva do São Paulo, alguém que está sendo excluído do rival. Essa questão também fez com que o Dorival tirasse um pouquinho do peso em relação à indicação desse jogador. Dorival e Igor Vinícius trabalharam juntos nos tempos de São Paulo. Além disso, o Corinthians ainda está no mercado buscando outras alternativas para a lateral direita. Recentemente, um lateral direito brasileiro chamado Pastor, de 25 anos de idade, que disputou o último campeonato português pelo Farense, foi oferecido e tem sido avaliado. Outros nomes também podem pintar. A ideia do Corinthians é entender todas as possibilidades e escolher aquele que custe menor, tiver o menor custo e a melhor qualidade. A tendência é que essa definição aconteça um pouco mais para frente. O Corinthians não tem pressa, até porque não tem dinheiro e só vai poder registrar novos reforços a partir do dia 10 de julho. Nesse momento, inclusive, timão de férias, os atletas saíram para descansar e a gente deve ter novidades sobre reforços apenas nos próximos dias. Hora de falar sobre o atacante Biel, você vai lembrar dele. Jogador formado na base do Fluminense, com passagem pelo Grêmio e enorme destaque pelo Bahia entre os anos de 2023 e 2024. Ele foi vendido em janeiro desse ano para o Sporting de Portugal e por lá não conseguiu se adaptar, foram apenas 7 partidas. E é por causa disso que ele está na mira de clubes brasileiros. Posso contar para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo fizeram sondagem ao representante do jogador. Também chegaram a especular que o Grêmio está na parada, mas já dá para descartar o Grêmio. O Grêmio sondou, mas não levou a história adiante. A gente deve ter novidades em relação ao Biel na semana que vem, quando o Frederico Moraes, que é o representante do atleta, tem encontro marcado com dirigentes do Sporting para entender as condições do negócio que o clube português pretende impor. Por exemplo,
se o Sporting exigir a compra, a tendência é que o Galo e o São Paulo recuem e saiam da negociação. O Atlético e o Tricolor têm a intenção de contratar o jogador, mas apenas pelo empréstimo de uma temporada. Talvez com opção de compra, mas isso ainda precisaria ser discutido num segundo momento. O único clube que teria capacidade de comprá-lo por agora seria o Botafogo, mas também por um valor inferior aos 6 milhões e 300 mil euros investidos pelo Sporting. Então, a reunião da próxima semana entre o Frederico Moraes e o pessoal do Sporting vai ser definitiva para entendermos os próximos passos do jogador que atua pelo lado do campo, tem bastante velocidade e 24 anos de idade. Tu quer saber, caso o Zubeldia caia amanhã, qual treinador o São Paulo vai atrás? Esse é um dos pontos que seguram o Zubeldia, tá? Não dá para dizer que existe uma enorme convicção em cima do trabalho do argentino, não existe. Mas a questão financeira é um problema. Para você mandá-lo embora, você vai gastar quase 5 milhões de reais de multa, e o São Paulo não tem essa grana. Para contratar alguém de nível, o São Paulo vai precisar gastar mais do que 1 milhão de reais por mês que o Zubeldia e seus auxiliares custam. Por exemplo, o Jorge Jesus. Jorge Jesus é unânime dentro do São Paulo, todo mundo gosta. Mas todo mundo sabe que para contratar o JJ, o São Paulo precisaria gastar uns 2 milhões de reais por mês de salário e ainda precisaria atender a uma série de vontades em relação a contratações. E nesse momento o São Paulo não tem condição financeira, tá? O São Paulo vive uma realidade financeira bastante complicada. A diretoria quer rebaixar o São Paulo para a Série B, tá na cara. O Zubeldia daqui para frente vai ser pior. Chama o Baby para uma live. Confesso que eu nunca chamei presidente de torcida organizada, mas podemos pensar nessa possibilidade, né? Vou pensar assim, tá, Rodrigão? Sobre o time ser rebaixado, o São Paulo tem 12 pontos em 12 jogos. Está um ponto acima da zona do rebaixamento. E os 3 próximos jogos do São Paulo no Brasileiro são contra Flamengo e Red Bull Bragantino fora de casa e contra o Corinthians como mandante, tá? E eu demitiria o Zubeldia. Eu acho que acabei de falar sobre ciclos no Voivoda. Eu acho que o São Paulo teve toda a paciência do mundo e deu todas as chances para o Zubeldia. Zubeldia balança desde o fim do ano passado. Ah, não, vamos manter o Paulista, beleza. Campanha no Paulista foi ruim. Ah, não, vamos manter para o Brasileiro. A campanha na Libertadores é boa, mas para mim é boa, porque o grupo era horroroso. E no Campeonato Brasileiro é uma campanha sofrível. São 3 derrotas seguidas, são 2 vitórias nos últimos 17 jogos de Brasileiro, se a gente levar em consideração também a campanha do ano passado, enfim. Bora falar agora sobre o São Paulo. Contei para vocês no vídeo da manhã que apesar da enorme pressão, Zubeldia será mantido como técnico do São Paulo. A diretoria tricolor entende que a demissão do treinador argentino não seria justa por conta de uma série de desfalques. Tem a questão financeira da multa de 5 milhões de reais, além da falta de boas opções no mercado. E diante dessa decisão, a primeira consequência, pressão grande pela demissão de Carlos Belmonte, que é diretor de futebol do São Paulo. Ele nem poderia ser demitido, né? Até porque é um cargo de diretoria, sem remuneração. Júlio Casares precisaria abrir mão dos serviços do Carlos Belmonte. Por trás dessa pressão que vem especialmente de gente do conselho e alguns diretores, também tem o aspecto político que é importante de ser dito. A eleição para o próximo presidente vai acontecer em dezembro do ano que vem e o Júlio Casares não pode participar do pleito. Carlos Belmonte seria, na teoria, o sucessor natural do Júlio Casares. E muita gente, até do grupo da situação, que é contrária ao Belmonte, tenta surfar nessa onda para tirar o Belmonte do futebol e, por consequência, também da chance de concorrer à presidência. Eu posso assegurar que Carlos Belmonte e Júlio Casares já estiveram mais próximos. Nos últimos dias, semanas, houve um distanciamento. Mas imaginar que o Casares abriria mão do Belmonte, afastando ele da política e também do futebol nesse momento, me parece algo maluco. Se o Casares não teve coragem para demitir seu técnico, atendendo a um pedido de praticamente 90%, 95% dos torcedores, não acho que ele arranjaria essa sarna para se coçar dentro do Conselho Deliberativo e também com associados, até porque o Belmonte, embora tenha alguns desafetos, tem muita gente que também o defende dentro do São Paulo, mas na parte social e política. Diante desse cenário, a tendência é que o Casares tente amenizar a crise e manter tanto o Zubeldia quanto o Carlos Belmonte. Só para completar, é importante registrar que o presidente da Independente, o Baby, fez mais um vídeo afirmando que o risco de Série B é real, que se o São Paulo não abrir o olho e fizer pelo menos 4 contratações, esse time
envelhecido e que acabou perdendo muitos jogadores por lesão, pode ser rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu deixo para você é: esse risco é real? Você teme essa situação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Deixa eu só registrar a frase do Baby. Com esse elenco, o São Paulo não ganha Libertadores, não ganha a Copa do Brasil e vai para a Série B. É inadmissível perder daquele jeito para um time que caiu 5 vezes para a segunda divisão, fazendo referência ao Vasco e a derrota por 3-1 dessa quinta-feira. O Baby termina: a gente não conseguiu jogar bola, fecha aspas. E aí, você tá do lado de quem? Como é que você vê essa crise no São Paulo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro importante de notícias do São Paulo. Você que tá ligado no giro de notícias, pega a visão, porque ainda tá muito para sempre. E nós vai estar ligado aqui com o time do maior clube do Brasil, é o São Paulo. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.